Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. É um dos temas do momento em Portugal. O desconfinamento deu lugar à agitação nas profissões da saúde, com reivindicações, greves, orçamentos, conversações. Nesta edição puxamos o filme atrás, aos últimos anos, às últimas décadas, para saber o que mudou na saúde em Portugal. E para recuar na fita do tempo, trazemos à rádio impressões à volta de um documentário. Um novo documentário da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se Tudo é Nada Sem Saúde. São convidados desta semana do Da Capa à Contra Capa Céu Mateus, economista da saúde, professora da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, a coordenadora científica deste documentário, e também mais à frente as impressões do médico e antigo ministro da Saúde Fernando Leal da Costa, neste Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Professora, muito obrigado por ter vindo para falar sobre este tema que a mobiliza também. Em relação à saúde, nós ouvimos, é inevitável começar pela questão da pandemia, ouvimos muito dizer que a pandemia acelerou tendências, a questão da digitalização da nossa vida, mas também agravou desigualdades, e até do ponto de vista económico isso tem sido dito. O que é que vemos na saúde em relação a isto? Também agravou desigualdades? Também acelerou tendências na saúde, a pandemia? Boa tarde, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Sim, aquilo que aconteceu na saúde é semelhante àquilo que aconteceu no resto da economia e no resto da nossa vida. Houve uma aceleração da tendência da digitalização, embora isso tenha tido diferentes formas nos diferentes serviços, portanto, e de forma diferente para os utentes, mas também acelerou desigualdades nas situações em que os doentes, não é, ou os utentes dos serviços de saúde não tinham competências para conseguir aceder ao processo digital que foi acelerado. O acesso à saúde. O acesso a algum tipo de, por exemplo, mesmo se nós pensarmos em termos da Covid, a necessidade que as pessoas tinham de entrar no site do Serviço Nacional de Saúde para fazer monitorização da Covid, nem todos os doentes tinham capacidades técnicas e competências para o conseguir fazer. Depois mas isso foi no momento da resposta Covid. Sim. Agora, do que fica pós-Covid, de desigualdade é o quê? É a desigualdade entre as próprias patologias, ou seja, o não-Covid ficou para trás e há aquilo que poderíamos chamar não sei se em economia se diz, mas um backlog, ou seja, algo que ficou para trás, não é? Não, o não-Covid ficou para trás em todo o mundo. Aliás, os países que já estão a reportar dados sobre a esperança média de vida à nascença e o impacto da mortalidade de Covid em 2020 e 2021, já há reduções da esperança média de vida à nascença. E estamos a falar de países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, alguns países nórdicos, pronto, com diferenças nos grupos socioeconómicos em termos de impacto, não é? Mas em termos médios o impacto que se traduz numa redução da esperança média de vida para a população em geral. Isso é evidente, é uma projeção? Não é uma projeção, são dados, é factual. Portanto, isto já está a acontecer. Portanto, isto tem a ver com o quê? Tem a ver, por exemplo, com a mortalidade acrescida da Covid, certo, não é? Mas depois também outras situações que não eram tratadas, porque todos percebemos, não é, que o nosso dia tem 24 horas, nós estamos a fazer uma coisa, não estamos a fazer outra. Sim. Nos serviços de saúde também há um constrangimento em termos dos recursos que estão disponíveis. Portanto, se nós temos os médicos, os enfermeiros, as camas afetos ao tratamento de doentes Covid, naturalmente que não temos capacidade de resposta idêntica para os doentes não Covid. Não Covid, idêntica, não à resposta que estamos a dar aos doentes Covid, mas idêntica à resposta que dávamos anteriormente Mas o eixo das desigualdades também é pobres e ricos nesta matéria? O eixo das desigualdades em todas as circunstâncias da nossa vida é pobres e ricos. Pobres e ricos. Tanto que eu tenho costumo dizer, e muitas vezes quando dou aulas, que a pior doença que uma pessoa pode ter é ser pobre. Não é? Porque depois, a partir daí, decorrem muitas outras coisas. Isto é um bocadinho chocante. E no primeiro mundo também. No primeiro mundo também. É sempre aquilo que nos marca, porque a pobreza fica-nos desde que nascemos. Portanto, obviamente que nós depois podemos ter mecanismos nas sociedades, não é, que tentam ultrapassar as barreiras que nos são impostas pelas condições de nascença. Mas quem nasce numa situação mais desprivilegiada
vai sempre transportar consigo algumas características ou algumas consequências dessa situação. E nós sabemos hoje em dia, por exemplo, que a saúde da mãe tem influência na saúde da criança. Portanto, mesmo que a pessoa, e muitas pessoas conseguem, felizmente, né, que a pessoa consiga sair da pobreza, as circunstâncias de vida da mãe, uma mãe que vive em pobreza, não é? Vai transmitir isso ao seu filho. Isso tem muito a ver com a primeira parte do documentário, onde se fala sobre o impacto e o reflexo na saúde daquilo que se passa na sociedade. A esperança de vida em Portugal mudou completamente devido a uma mudança de regime político também, a instauração do Serviço Nacional de Saúde, os atrasos sociais e até tecnológicos no país levaram a que a nossa alimentação propiciasse um conjunto de cancros também, em particular, cuja prevalência é maior em Portugal por esta razão histórica. Ou seja, eu comecei pela pandemia também para os ouvintes percebam que está tudo ligado, não é? E esteve tudo ligado sempre para trás. E no futuro também, quando passar a pandemia, professora, as dificuldades estruturais que tínhamos não desapareceram, não foram melhoradas, pioraram com a pandemia. Algumas talvez tenham piorado, outras mantiveram. O que é que piorou e o que é que manteve? Vamos lá pôr um índice. Eu gostava de voltar um bocadinho atrás e falar nas determinantes sociais em saúde e fazer aqui um parênteses para aquilo que é a economia e a ciência económica. A economia é uma ciência de pessoas, nós tendemos sempre a ser apresentados enquanto economistas como só nos preocupando com os números, mas de facto aquilo que interessa aos economistas é o comportamento dos indivíduos. E aquilo que é importante, pois também são as características desses indivíduos. E em termos de condições de vida, naturalmente que o acesso à educação e às condições materiais tem um enorme impacto naquilo que é a nossa vida e a vida dos nossos filhos. E, portanto, a mim uma das coisas que me preocupou particularmente durante a pandemia e que eu acho que vai ter um impacto grande em termos de saúde nas gerações vindouras foi precisamente as desigualdades que nós sabemos que aumentaram no acesso ao ensino. Nós sabemos que as crianças que estavam a ter aulas em casa não tiveram todas a mesma aquisição de competências e, portanto, que as crianças mais pobres, pronto, vamos usar esta terminologia para facilitar a compreensão. Sim. As crianças mais pobres tiveram mais dificuldades na telescola, não é? E no ensino à distância do que as crianças de meios socioeconómicos mais favorecidos. Isto vai estar sempre presente na vida destas crianças. E paga-se na saúde? E vai-se pagar na saúde. Como? Porque o que é que vai acontecer? Portanto, estas crianças vão, eventualmente, não todas, felizmente, mas algumas, vão ter mais dificuldades em concluir o ensino obrigatório. As que vão concluir o ensino obrigatório vão ser menos, portanto, relativamente, e se calhar vamos ter menos crianças destas a entrar na universidade. Se temos menos crianças a entrar na universidade, vão ter menos possibilidade de ter acesso a determinado tipo de empregos melhor remunerados e com menos exigência em termos físicos, não é? E, portanto, começa a haver aqui um gradiente em termos daquilo que é o impacto da educação nos resultados em saúde. Não é? Porque, de facto, a educação é aquilo que nos permite... não é a única coisa, mas é uma das coisas que nos permite ascender socialmente. Está a dizer que, por exemplo, que a literacia em saúde vai diminuir? Ou pode diminuir? E com isso a prevenção de doenças, por exemplo? A compreensão que as pessoas podem ter para a informação pode diminuir. Portanto, eu não sei se será a literacia em saúde, mas as pessoas conseguirem fazer sentido toda a informação que estão a receber. Não é? Portanto, mas é só por causa de um grau académico que se chega não ou é só por causa de um grau académico. Eu não queria de todo passar essa imagem. A questão é que a educação contribui para nos estimular, não é? Para nos expor a situações que são diferentes, portanto, da realidade com a qual convivemos no dia-a-dia. E aquilo que o ensino nos faz é ensinar-nos a pensar e olhar para os problemas de forma diferente. Sim. Quanto mais cedo nós paramos neste processo de estímulo, menos capacitados ficamos para compreender informação mais complexa, que é isso também que nos vai acontecendo conforme vamos caminhando no sistema de ensino, não é? Portanto, e depois
Portanto, sim, são uma série de estímulos que vêm da educação. Até agora, um dos grandes impactos da pandemia que as pessoas projetaram mais para a frente, dando como relativamente calculável ou programável a recuperação da atividade não Covid, tem a ver com a saúde mental e com efeitos a longo prazo. E é estes efeitos a longo prazo que eu estava aqui à procura, no fundo. Tirando a saúde mental, que tem sido até bastante falado, está a haver mais efeitos de longo prazo que tenham ficado deste teste de stress a que fomos sujeitos? Em termos da saúde dos indivíduos, eu acho que as pessoas que perderam empregos, que ficaram com privação material, e se não conseguirem recuperar, não é, esse efeito da pobreza vai ficar colado a essas pessoas. Portanto, muitas pessoas, pronto, felizmente não sabem o que é passar fome e não ter dinheiro para comprar comida para pôr na mesa, mas há pessoas que provavelmente estão nessas circunstâncias há 1 ano e meio e que não veem como é que vão conseguir sair disso. E, portanto, algumas terão apoio das famílias, outras terão apoio dos bancos alimentares, mas depois aí também há a condicionante daquilo que é o apoio, não é? Daquilo que são as opções que as pessoas têm ao seu dispor. E nessa medida os custos para a saúde vão aumentar mais do que estava, enfim, nas tendências pré-pandemia para os próximos anos, na sua perspectiva? Talvez venham a ser outros. É um bocado... Eu acho que não se consegue... Há vários efeitos menos neste momento. Menos de um lado e mais do outro, é isso? Talvez. É um bocado... Tem sido difícil conseguir destrinçar todos os efeitos. Portanto, em termos da investigação que tem estado a ser feita, porque é difícil chegar às pessoas. Portanto, tudo aquilo que eram questionários, inquéritos, portanto, deixou de se poder recolher dados dessa forma. Neste momento, a maior parte da recolha de dados é feita através do online. Portanto, o que também enviesa as amostras a que nós temos acesso. Eu acho que vamos precisar de 4 a 5 anos para conseguir perceber quais é que são as tendências e quais é que foram as alterações. Por exemplo, sabemos que as doenças respiratórias estiveram melhor durante o período de Covid. Portanto, houve menos, tirando a Covid, não é? Portanto, a asma, infecções de inverno e as alergias. Portanto, isso melhorou. Porquê? Porque as pessoas não saíam de casa. E não estavam expostas Sim. a esses agentes. Ótimo, não é? Portanto, agora, quando nós formos retomar a vida normal, isso vai voltar de novo. As crianças que ficaram em casa durante este tempo, nomeadamente as crianças que nasceram durante a pandemia, muitas delas foram menos expostas em termos de sistema imunitário, não é? A vírus, a bactérias, a essas coisas. Portanto, agora vão ser expostas quando a vida retornar ao normal. Qual é que vai ser o comportamento? Qual é que vai ser o impacto disso? Portanto, há aqui uma série de efeitos que nós ainda não sabemos. E o reforço até financeiro dos sistemas públicos, o caso em Portugal, vai ser apenas um síndrome pós-pandemia? Ou acha que é uma tendência que já era urgente antes da pandemia e que é muito benéfico e urgente reforçar? Em relação ao reforço do financiamento do Serviço Nacional de Saúde, eu acho que nós portugueses temos que pensar que a despesa pública não é todo um desperdício e que o investimento que se faz na saúde, na educação, na segurança social é de facto um investimento para melhorar as condições de vida das pessoas. Quer deixar de lhe chamar despesa para passar a chamar investimento? É um investimento, é uma despesa porque nos sai do bolso, não é? Sim. Portanto, é como as coisas que nós compramos em casa e quando temos que pagar é uma despesa, mas muitas dessas despesas depois também são um investimento. E, portanto, aqui quando nós olhamos para os resultados em saúde, eu vejo também como um investimento. Quer dizer, nós sabemos que houve pressões e houve motivos para reduzir a despesa em saúde. O Serviço Nacional de Saúde estava bastante no limite em termos dos mínimos quando começou a pandemia e, portanto, era claramente necessário reforçá-lo em termos de recursos económicos, não é? Para depois também reforçar em termos de recursos humanos e capacidade técnica. É provável que continue a ser necessário esse reforço financeiro. Agora, também temos que perceber qual é que é o montante de desperdício que ocorre no sistema. Portanto, aquilo não pode ser só um sugador de dinheiro, não é? Portanto, temos que lá por recursos, mas também temos que é difícil avaliar isso neste momento, porque ainda estamos em um período pandémico e o reforço de emergência que a pandemia obrigou pode camuflar algumas dessas feridas que o sistema tem.
Sim, mas quer dizer, há problemas, ou seja... Mais identificados de trás, não é? Sim, há problemas que estão identificados, portanto, e nós sabemos, sabe-se que em média, não é? Há sempre desperdício, portanto, isso não... Onde é que está o desperdício? Pronto, mas consegue explicar a um cidadão normal onde é que está o desperdício da saúde? Pois, é isso que é mais complicado a pessoa perceber, não é? Pronto, porque muitas vezes aquilo que é o desperdício que nós avaliamos enquanto investigadores que trabalham na área não é a mesma coisa que um doente acha que é um desperdício. Por exemplo, nós não podemos nunca ter capacidade instalada, isto em nenhum sistema de saúde, não é? Não conseguimos ter capacidade instalada para dar resposta a todas as consultas no prazo de uma semana. Portanto, lista de espera tem que haver sempre. Tem que haver sempre. Pronto, lista de espera tem que haver sempre. O problema são a dimensão. É a duração da espera. Pronto, agora, obviamente que eu, quando estou doente, não é? Ou qualquer pessoa quando está doente, quer uma resposta quase imediata. Pronto, e portanto aqui há uma diferença entre aquilo que as pessoas acham que é ou que devia ser o aceitável e aquilo de facto que é possível fazer e desejável fazer. Porque repare, se nós agora mantivermos todas as camas de unidades de cuidados intensivos que foram criadas durante a Covid, isso é um enorme desperdício. Porque não temos essa necessidade. Porque não temos essa necessidade. Porque a pandemia é uma coisa que acontece... É uma esporádica, não é? Mesmo que seja de 50 Convém em 50 seja. anos, mesmo que venhamos a ter outra daqui a 50 anos, a tecnologia há de ser outra. Mas a questão dos profissionais é diferente ou não? A questão dos profissionais é diferente, sim. Agora, aquilo que eu acho também que é importante nós percebermos é a combinação entre aquilo que a inovação tecnológica nos traz e a pressão que existe para o aumento da despesa e para a criação de novos grupos profissionais no âmbito da prestação de cuidados de saúde. E que são coisas que às vezes não nos parecem diretamente relacionadas. Como é que a inovação mexe com isto? Vários tipos de inovação. Por exemplo, temos uma inovação que nós queremos sempre ver a ser paga, que é a inovação em medicamentos. Pronto, e as notícias que nós costumamos ter muitas vezes nos meios de comunicação social é que há medicamentos que não foram aprovados para o tratamento de determinadas doenças em Portugal. É uma fatia grande dos custos. Os medicamentos para doenças, portanto, os medicamentos hospitalares e que são administrados em contexto hospitalar para determinadas doenças são uma fatia muito grande dos custos em saúde. E nesse aspecto, o nosso Serviço Nacional de Saúde é bastante generoso. Eu sei, podem haver imensos comentários a dizer que não é bem assim. Em média, é bastante generoso. Pronto. Outras questões da inovação. Fala-se muito agora na questão da digitalização. Sim. É muito fácil agora gerar dados, não é? Portanto, estarmos a ser medidos, não é? Geramos dados para o telemóvel, geramos dados para os relógios digitais, portanto, várias coisas, várias situações em que é possível recolher dados sobre a nossa saúde ou o nosso estado físico. Mas depois é preciso haver alguém que olhe para esses dados. Uma nova profissão. Uma nova profissão. Analistas de dados de saúde dentro que há falta. No setor público, por exemplo. Em todos os setores. Certo. Não é? Que há falta. E, portanto, quando as pessoas pensam assim, uma pessoa que vai estudar matemática fica desempregada, só que pode acabar a dar aulas no liceu, não é assim. Uma pessoa que estuda matemática pode acabar a fazer um trabalho muito importante numa seguradora, em empresas como a Google ou a Amazon, que se estão a dedicar ao setor da saúde e que precisam de analistas de dados, não é? Data mining, data intelligence, portanto, estes vários nomes que as coisas têm, mas que de facto, quanto mais dados nós geramos, maior é a necessidade que temos de compreender os dados para se conseguir gerar informação. Mas as profissões tradicionais da saúde, entramos aqui no outono e ouvimos falar em falta de recursos, em greves inclusivamente, voltamos à mesma questão anterior. A questão dos recursos humanos. Sabemos que há insuficiência em algumas profissões, o caso dos enfermeiros, muitos até emigraram à procura de melhores condições. É uma urgência a questão dos recursos humanos da saúde? Nas profissões tradicionais, médicos, enfermeiros, técnicos especializados. É urgente olhar-se para essa questão e pensar-se como é que podemos ter uma situação mais pacífica no país. Ou equilibradas. Há um desequilíbrio, não é? Há um desequilíbrio, pronto, e temos opiniões que divergem, não é? Sobre e qual é a sua? O que é que falta e o que é que há a mais? Qual é a sua? Eu quero saber a sua. Bom, eu acho que há aqui uma coisa importante para se fazer uma discussão séria sobre
o planeamento dos recursos em saúde, nós temos que perceber quais é que são as necessidades e as aspirações das pessoas hoje em dia. E não podemos esquecer que há uma cada vez maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Portanto, não tanto no caso da enfermagem, mas particularmente, portanto, que sempre foi tradicionalmente o setor mais feminino, mas particularmente no caso da medicina e em muitas áreas das tecnologias da saúde. E também há uma alteração daquilo que são as aspirações dos homens que trabalham nessas áreas, Sim. em termos daquilo que é o equilíbrio entre casa e trabalho. Sim. Pronto, e as pessoas não querem trabalhar hoje, não é, em nenhum setor 50, 60, 70 horas como se trabalhava há 20 ou 30 anos, pronto, em que o modelo não era a pessoa trabalhar até à exaustão. Hoje as pessoas querem um equilíbrio de vida diferente e isso é importante quando nós olhamos para o planeamento dos recursos humanos em saúde, que é uma área que tem ficado bastante esquecida em Portugal. Portanto, isto tem sido estudado em países como a Austrália e os Estados Unidos, em que se sabe que não é que as pessoas não queiram trabalhar, as pessoas querem trabalhar menos horas. E, portanto, quando se reforma um médico, nós não podemos achar que esse médico ou essa médica é substituído por uma pessoa. Tem que ser substituído provavelmente por 2 pessoas, não porque estas 2 pessoas sejam mais preguiçosas, mas porque aquilo que é a vida hoje em dia requer uma combinação diferente entre a partilha de tempo do que se faz em casa e o que se faz no trabalho. Em relação aos recursos humanos em saúde em Portugal, portanto, há os números que nós temos das estatísticas dizem que nós temos mais médicos que a média da União Europeia, da OCDE, os números que temos dos enfermeiros dizem que nós estamos abaixo da média da OCDE, mas também não estamos assim tão abaixo, portanto, se calhar precisamos de perceber o que é que as pessoas estão a fazer, não é? E que se conseguem articular melhor, porque, por exemplo, em Inglaterra temos enfermeiros e enfermeiras que podem prescrever medicamentos, isso em Portugal não acontece. Portanto, os enfermeiros da Inglaterra não podem prescrever todos os medicamentos, mas há determinadas circunstâncias em que o acompanhamento é só feito por enfermeiros, libertando dos médicos para outras situações clínicas mais agudas. Talvez valha a pena pensarmos sobre este assunto, pronto, sem criar com isto Sim. um drama. Costuma ser. Vamos fechar com a questão dos gastos com cuidados de saúde e a questão das famílias. A partir de uma certa altura da vida, mas ao longo da vida toda, as famílias guardam ali um dinheiro que é fundamental para responder a questões urgentes e também para uma certa manutenção da sua situação de saúde. Gastam no dentista, na consulta de especialidade, nos medicamentos. Os mais idosos têm uma carga gigantesca, percentualmente, face à sua pensão sobre em relação às despesas familiares. Gostava que me explicasse, neste momento, ou confirmasse que a maior parte dos gastos hoje em dia de cuidados de saúde são cobertos pelas famílias numa proporção de 1/3 e como é que nós estamos ou poderíamos estar face a outros países, ou seja, se na União Europeia ou na OCDE este problema já foi debelado ou já foi minimizado de alguma forma. Existe alguma estratégia para podermos tirar um bocadinho desta fatura das pessoas, das despesas com saúde? Bom, tentando explicar com exemplo, uma família que tenha uma despesa em saúde de 100 euros por mês, não é? É como se essa família pagasse 60 a 60... Uma família que gaste 100 euros em despesas em saúde por mês, é como se a família pagasse 30 a 35 euros do seu bolso e o resto da despesa, portanto, 65 a 70 euros fosse pago pelo Estado. Portanto, é aquilo que nós já contribuímos, nós e outras pessoas já contribuíram através de impostos. Aquilo que é específico do que acontece em Portugal é nós termos um Serviço Nacional de Saúde e pagamentos diretos pelas famílias estão elevados. Portanto, na maior parte dos países onde há um Serviço Nacional de Saúde, como os países nórdicos, Inglaterra, por exemplo, aquilo que sucede é que as pessoas pagam impostos, existe o Serviço Nacional de Saúde e a despesa das famílias é bastante reduzida. Mas isso acontece também por especificidades do funcionamento desses sistemas de saúde. Aquilo que acontece em Portugal, quando o Serviço Nacional de Saúde foi criado em cima de um sistema privado. E nunca se acabou com os subsistemas e, portanto, o sistema privado ficou sempre a funcionar.
E existem pessoas que circulam entre o Serviço Nacional de Saúde e o sistema privado, o que também contribui para essa elevada comparticipação das despesas em saúde por parte das famílias. O que era desejável, de facto, era que o Serviço Nacional de Saúde conseguisse assumir uma maior fatia da despesa total em saúde. Mas aquilo que nós estamos a observar nos outros países como a Inglaterra ou como os países nórdicos, é um crescimento da despesa das famílias em cuidados de saúde. E isto depois tem a ver com outras características e outras dinâmicas da economia e da sociedade que já não são só do setor da saúde. Pronto, obviamente, num país como Portugal, em que o rendimento médio das famílias é bastante baixo e o nosso nível de vida ainda está um bocadinho longe daquilo que se observa no Reino Unido ou nos países nórdicos, essa fatura é elevada para muitas famílias. O nosso crescimento, elevar a qualidade de vida, da capacidade, de poder de compra da sociedade, pode eventualmente melhorar este rácio, é isso? Se melhorarmos o poder de compra destas famílias, naturalmente este rácio altera-se? Não, naturalmente não se altera, porque aquilo que acontece é que quando nós temos mais rendimento também temos mais capacidade para gastar dinheiro. E há determinado tipo de cuidados de saúde que nós só passamos a adquirir quando temos mais dinheiro. Deixe-me só dar-lhe um exemplo disto. Eu, quando era pequena, tive que usar um aparelho nos dentes. Sim. E era um trauma usar um aparelho nos dentes, porque mais ninguém usava aparelhos nos dentes. Se nós pensarmos... Agora, há 20 anos atrás, a partir do ano 2000, há muitas pessoas a usarem aparelhos nos dentes. Em média, os portugueses não ficaram com os dentes mais tortos. Houve aqui um aumento do rendimento médio das famílias. Que permitiu fazer esse investimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Céu Mateus, pela sua disponibilidade de estar aqui neste Da Capa à Contra Capa. Ouvimos agora Fernando Leal da Costa, foi secretário de Estado da Saúde e também ministro da Saúde, embora por um breve momento, e é alguém que acompanha esta área há muito tempo e é também, naturalmente, também médico, o que nem sempre acontece, de resto, nos responsáveis da pasta governamental. Mas neste caso, estamos a falar de alguém também com prática clínica. Obrigado pela sua disponibilidade, Dr. Leal da Costa. A primeira questão que lhe colocava tem a ver exatamente com o impacto da pandemia sobre o setor da saúde, sabendo nós que o SNS foi sujeito a um enorme teste de stress, que a digitalização foi acelerada em toda a sociedade e também na saúde, mas também sabemos que a pandemia nos trouxe agravamento de desigualdades, nomeadamente socioeconómicas. No campo da saúde, qual é a sua perspectiva sobre o impacto que provavelmente os livros vão notar em relação a este período na área da saúde? Muito boa tarde, grato pelo convite. A questão prende-se em dois níveis. Por um lado, o facto de termos tido uma pandemia obrigou, obviamente, os serviços a responderem a essa pandemia. E depois de um período inicial onde, de facto, o impacto pandémico foi superior às piores expectativas, e devo dizer que não foi apenas em Portugal, houve uma adaptação em termos daquilo que foi a capacidade de resposta, em particular ao nível dos serviços de urgência e da capacidade de resposta em cuidados intensivos, obviamente com algum atraso, como não pode deixar de ser, até porque parte do equipamento deixou de estar disponível sequer para compra, mas, acabou-se por alguma forma responder às necessidades e adaptaram-se os serviços às necessidades emergentes de uma infecção respiratória tão letal até como a Covid-19. Mas depois há uma outra parte, e essa parte de facto é neste momento a que mais nos preocupa, porque necessariamente, e também não foi só em Portugal que isso aconteceu, os serviços desviaram a sua atenção para aquilo que era a pandemia de infecção respiratória e, como parte da resposta, acabaram por restringir, em alguns casos mesmo vedar o acesso dos utentes a cuidados de saúde muito básicos. E há pouco falava na questão da digitalização, mas a verdade dos factos é que Portugal não estava e ainda hoje não está preparado quer para uma generalização da atividade de telemedicina,
como na realidade existe um conjunto de intervenções de saúde que não se compadecem com a telemedicina e, portanto, obviamente as pessoas fizeram o que puderam, houve muita consulta que foi feita por telefone, mas isso, enfim, está muito longe daquilo que são os parâmetros exigíveis de telemedicina onde ela pode acontecer. E, portanto, agora, não vai ficar isso, doutor? Acha que não vai ficar essa tendência? Essa tendência poderia e deveria ficar se nós, no entretanto, nos tivéssemos equipado de forma satisfatória para responder a esse desafio. Ou seja, o que eu estava a dizer há pouco é que nós utilizamos mais as linhas de telefone. Mas não chega, é preciso uma utilização de comunicação onde haja também recurso à imagem, paralelamente ao som, e isso, apesar de tudo, podendo funcionar em algumas disciplinas médicas, como no caso da psiquiatria, etc., não substitui o contacto direto com a necessidade de auscultar, de palpar, de observar, etc., que não é substituível para já por métodos telemáticos. Contudo, felizmente já tínhamos introduzido a possibilidade de prescrever por via eletrónica, e isso é, enfim, um bem inestimável que nos resolve uma parte significativa dos problemas. E, portanto, há um conjunto de consultas, nomeadamente de renovação de receituário, etc., que agora, podendo até utilizar o e-mail, passaram a ser feitas de forma rotineira. Mas há uma parte ainda para a qual não estamos devidamente equipados e há uma outra parte que não pode substituir para já o contacto pessoal direto, porque, como lhe disse, a observação, a auscultação, etc., não podem ser substituídos por uma câmara de computador. Dr. Leal da Costa, antes da pandemia já existiam muitos desequilíbrios, um deles tem a ver com os recursos humanos. Desequilíbrios, algumas áreas mais satisfeitas que outras não têm de facto historicamente não têm tido a atenção que merece e que o sistema carece. E agora, quando estamos a desarticular a resposta de emergência pandémica, encontramos resquícios dessa doença antiga, da falta de recursos. Porquê é que isto acontece? Pois, a doença não só é antiga, como necessariamente iria agravar-se com o passar dos tempos. O que existe, isto é uma explicação muito simples, o que existe é um conjunto de 3 fatores. Em primeiro lugar, Portugal, durante muitos anos, não planificou as suas necessidades em recursos de saúde, em particular em médicos, e utilizou uma política de números clausos absolutamente draconiana que impediu que se formassem médicos em função daquilo que iriam ser as necessidades futuras. Nós estávamos confrontados com aquilo que parecia ser um excesso de médicos e, portanto, não formámos médicos. Mas o segundo aspecto é que as pessoas esqueceram que a consequência da plétora formativa do fim dos anos 70 era de que 30, 40 anos depois, e estamos agora nessa fase, esses médicos iriam estar em idade de se reformar, iriam deixar a atividade e, entretanto, não tinha havido a formação necessária de médicos para substituir os que saíram, e é o que está a acontecer. E como se isso não chegasse, entretanto, houve o desenvolvimento de um setor privado, pujante, que eventualmente pagará e paga em algumas circunstâncias bem melhor, o que desvia recursos do Serviço Nacional de Saúde para trabalhos melhor remunerados. E, portanto, a conjugação destes 3 fatores, os 2 primeiros antecipáveis, o terceiro se calhar não tanto, levaram a que neste momento estejamos com dificuldades de pessoal. É evidente que durante a pandemia essa circunstância não foi tão evidente, porque, como lhe disse, tivemos uma parte significativa da capacidade assistencial encerrada e, portanto, para a Covid ainda foi possível dar resposta, porque de facto deixámos de atender como deveríamos ter atendido uma parte substancial dos doentes. Agora que a pandemia de alguma forma está a esmorecer, enfim, nem que seja temporariamente, e somos confrontados com o número de doentes que nos procuram de novo, é evidente que os recursos agora são ainda mais escassos, com a agravante que se passaram 2 anos e, portanto, as inexoráveis reformas continuaram e o nível de substituição continua muito baixo. Mas não há recursos desequilibrados neste sentido? Haverá eventualmente um rácio de médicos mais aceitável do que, por exemplo, no de enfermeiros, onde a carência parece ser superior?
Isso é uma situação extremamente curiosa, tem razão naquilo que está a dizer. Nas profissões da saúde há de facto grandes desequilíbrios. Nós temos equilíbrios ao nível dos médicos, na perspectiva em que os médicos tradicionalmente estão mal distribuídos no país. E obviamente isso tem que ver com a existência ou não da oferta privada. Onde há mais pessoas, há mais poder de compra, há maior oferta privada, há maior número de médicos. Leva a que, obviamente, nas zonas mais desertas, digamos, há maior carência de médicos. E depois, obviamente, há especialidades que são mais apetecíveis do que outras. E, portanto, há um conjunto de circunstâncias que levam a que determinadas especialidades em determinados locais estejam, de facto, a ter períodos de grande dificuldade em termos de supleção. Mas depois também há isso que falou dos médicos e também dos técnicos. Há carências grandes a nível de técnicos de radiologia, cardiopneumografia, enfim, em várias áreas. Porquê? Porque, na realidade, nós, em Portugal, nunca fomos capazes, por circunstâncias, algumas das quais não são facilmente explicáveis, de antecipar as necessidades de pessoal. Também no campo da enfermagem houve mais reformas do que saídas, houve também a concorrência de outras áreas e temos também aqui um problema que não é despiciando, que é o facto de uma parte importante dos enfermeiros portugueses terem capacidade de emigrar para outros países da União Europeia e até do Golfo Pérsico e de outras áreas. Porque são mais bem pagos? Porque são recursos muito bem treinados. Felizmente os nossos enfermeiros têm uma reputação, aliás como os médicos, têm uma reputação internacional muito favorável e, portanto, vão procurar sítios onde consigam cumprir a sua profissão. Depois, como se sabe, hoje em dia, felizmente, a maioria dos jovens portugueses fala inglês, enfim, com grande facilidade, e isso obviamente torna ainda mais fácil a internacionalização das profissões da saúde. Mas isso não é possível combater, esse desequilíbrio. Haverá sempre países mais ricos do que nós a pagar a profissionais de saúde. A única forma que eu vejo que pode, de alguma forma, a médio prazo levar a que isso possa ser combatido é, por um lado, nós continuarmos a formar profissionais e, em alguns casos, necessariamente aumentar o número de profissionais que formamos e, por outro lado, obviamente, nós vamos ter que, inexoravelmente, acompanhar com, obviamente, as devidas adaptações ao poder de compra nacional. Nós vamos ter que adaptar as tabelas salariais àquilo que é a realidade para licenciados que, neste momento, no caso do setor público, está, obviamente, muito depauperada. O Estado português, e não é de agora, desde há muitos anos, entendeu que, enfim, convenceu-se de alguma forma que poderia contratar profissionais por baixo preço. Hoje em dia não é assim, e note-se que eu, sobre esta matéria, começo por dizer com toda a clareza que um dos principais problemas que, aliás, radica em tudo isto é que os próprios políticos são mal pagos e, portanto, a partir do momento em que nós temos uma filosofia em que os ministros, os secretários de Estado, os diretores-gerais, até os deputados, de alguma forma, não são bem pagos, a partir daí as tabelas são todas construídas a partir de um índice que é o do Presidente da República, que nem por aí além tem um grande ordenado, e, portanto, isso determina, obviamente, que daí para baixo toda a gente vai ganhar proporcionalmente pouco relativamente àquilo que eventualmente os setores privados podem oferecer, e este é um projeto ao qual o Estado português vai ter que olhar. Isso quer dizer que a resposta, estamos aqui a falar muito de dinheiro, mas não basta atirar com dinheiro para o sistema, é preciso atirá-lo de forma racional. Eu penso que todos perceberão isso, não é? Problema. Todos perceberão isso. Agora a questão é, se a aposta de um ministro qualquer, seja de que partido for, se tiver uma bolsa de dinheiro adicional para investir, diria que a prioridade é mesmo mexer nesta questão remuneratória, ou é investir em infraestruturas, em novos hospitais, em novas estruturas? Esse é provavelmente o nosso maior drama, é que nós não cuidamos das condições necessárias para a fixação de profissionais, quer do ponto de vista remuneratório, quer do ponto de vista da atratividade do trabalho. E essa atratividade do trabalho, como nós sabemos, passa também muito pelas condições de trabalho que são oferecidas, e quando falamos de condições de trabalho, estamos a falar de estrutura de trabalho, ou seja, estamos a falar daquilo que tem que ver com a forma como as pessoas podem desempenhar esse trabalho. E desse ponto de vista também,
o Estado português e provavelmente até de uma forma mais dramática do que naquilo que se prende com as remunerações, porque aqui e acolá sempre se tentaram fazer ajustamentos. A verdade dos factos é que, em particular nos grandes centros urbanos, e eu refiro-me especificamente a Lisboa e ao Porto, talvez não tanto a Coimbra, porque apesar de tudo, enfim, tem hospitais que ainda vão dando alguma resposta, mas já começa a ter problemas sérios. A verdade dos factos é que não foram feitos investimentos, em particular em Lisboa, o que leva a que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde estejam muito desgastados e repare, neste momento é urgente, mas quando eu digo urgente é para há 10 anos atrás, a construção de novos hospitais em Lisboa e até se calhar em algumas áreas da periferia de Lisboa. Nós andamos a ouvir falar no Hospital Oriental de Lisboa, já não sei, há 20 anos, talvez mais, andamos a ouvir falar seguramente de Lisboa há pelo menos quase 40 anos, enfim, tantos quantos eu já levo quase de IPO. Andamos a falar de hospitais novos agora em Sintra e no Seixal, mas a aposta provavelmente vai ser de fazer pequenas unidades que não vão responder àquilo que vai ser o acréscimo de procura. Sabe, nós vivemos muito com aquela ideia, e dito isto, também temos que ser justos, temos hospitais novos, excelentes, em Lamego, em Penafiel, enfim, noutras localizações do país, não será porventura em Évora e na Guarda, ou até se calhar no Algarve, onde também temos que fazer alguma coisa, e portanto há aqui uma grande assimetria. Agora, com toda a franqueza lhe digo, nós neste momento vivemos ainda hoje um pouco com a ideia de que existiam camas a mais em Portugal e que, portanto, a solução do país passava pelo investimento apenas e exclusivamente, quer em cuidados continuados, do meu ponto de vista, não olhando o suficiente para aquilo que é o mais importante, que é a assistência domiciliária, e não tendo cuidado disso, ficámos sempre a achar que tínhamos camas a mais e, portanto, não fizemos camas. Agora, nem temos camas, nem temos assistência domiciliária, nem temos quem a faça, e, portanto, estamos a atravessar um momento particularmente difícil, do qual obviamente vamos ter que sair, mas como disse há pouco, é dinheiro. Pois é, mas enfim, quer queiramos, quer não, o vil metal acaba por ser fundamental para pagar as coisas. Agora, como também disse muito bem, não basta despejar dinheiro para cima, porque despejar dinheiro para cima das mesmas coisas, continuar como nós temos continuado desde há muitos anos esta parte, a ir fazendo pequenas obras aqui e acolá, veja quantas obras já foram feitas em quantos hospitais, é a enfermaria que se constrói, é a pintura aqui, é aqui e acolá, enfim, é importante, mas nunca se faz nada de suficientemente robusto que mude até o próprio paradigma organizacional do hospital. Basta ir a Santa Maria, por exemplo, para ver que aquele hospital por dentro já foi reformulado não sei quantas vezes. Mas na realidade aquilo que se está sempre a fazer é fechar uma porta daqui, abre um corredor dali e depois no fim ao resto continuamos com as mesmas dificuldades que sempre tivemos, porque os doentes continuam a ir exageradamente às urgências, porque os hospitais periféricos, que era a nossa grande esperança, nomeadamente o Beatriz Ângelo, o Hospital de Vila Franca, por exemplo, só por falar estes dois casos, já estão completamente afogados, portanto já sussurraram na procura de cuidados, e isto tem um nome, isto tem que ver essencialmente com um aspecto para o qual também não houve antecipação. É o facto de nós termos uma população que é simultaneamente mais duradoura, mais envelhecida, mas também progressivamente mais doente. Por fim, a questão do bolso das famílias. Os dados da OCDE mostram que 2/3 dos gastos com cuidados de saúde são cobertos pelo Estado, mas há 1/3 que pesa nas famílias, a que os especialistas chamam out of pocket. É um peso muito grande, as famílias vêm-se a braços com despesas para garantir especialistas, até para acesso à medicina dentária, uma despesa de medicamento que se agrava também com a idade e que, tendo em conta a expectativa demográfica, será sempre um peso importante. Como é que poderemos mudar algo, aliviar esta despesa às famílias? Olha, disse várias coisas que são extremamente importantes. É preciso perceber que uma parte significativa desse out of pocket tem que ver com o facto de os portugueses, apesar de pagarem impostos muito elevados, diretos e indiretos, continuarem a precisar, por falência do Serviço Nacional de Saúde para o qual contribuem, continuam a precisar aqueles que podem a ter subsistemas e, portanto, isso é out of pocket. Porventura não deveriam precisar tanto de sistemas alternativos àquilo que o Serviço Nacional de Saúde não dá. Este é um aspecto. Por outro lado,
nós ainda despendemos demasiado em medicamentos, apesar de, desde 2011 a esta parte, a despesa das pessoas com medicamentos tendencialmente ter vindo a diminuir, mas poderíamos ter uma cota de prescrição e de utilização de genéricos muito superior àquela que temos. Estamos abaixo da média europeia, significativamente abaixo. Temos ainda 20% a 25% de crescimento possível e isso aliviaria muito as pessoas de despesas autopróprias. Aí a questão dos médicos é essencial, os médicos. Absolutamente fundamental. É fundamental, embora neste caso, como lhe diga, um aspecto educacional, porque a prescrição eletrónica de medicamentos que eu falei há pouco, ela própria já está desenhada para que a prescrição seja feita por princípio ativo. E, portanto, é também preciso que o cliente saiba que quando chega à farmácia não vai discutir a marca, vai aceitar o genérico mais barato porque não ficará pior tratado por isso. E que outras medidas? E depois há a questão que falámos há pouco, é preciso de alguma maneira generalizar o acesso a cuidados dentários, nomeadamente através do programa de cheque dentista, que me parece muito interessante e foi muito abandonado. Obviamente que há áreas onde o Estado tem que intervir diretamente, colocando também dentistas nos locais, em particular nas áreas mais periféricas, e depois, eventualmente, parece-me também muito importante que nós tenhamos uma capacidade de fazer uma medicina de proximidade muito maior, porque há um out of pocket de que não falou, que se prende também com os transportes dos doentes, etc. No caso dos doentes oncológicos é suportado pelo Estado e dos dialisados também, mas há todo um outro conjunto de, despesas nas quais os doentes acabam por incorrer, que resultam muito do facto de nós termos uma medicina que muitas vezes é excessivamente dispendiosa, quer em número de exames complementares de diagnóstico pedidos, quer em número de medicamentos prescritos, quer a não utilização de genéricos e, acima de tudo, pelo facto de nós não termos uma medicina, digamos, de proximidade, uma medicina familiar mais eficaz. Ou seja, doutor, também se gasta mal em saúde, não é? E não tenho a mínima dúvida. Há um potencial de desperdício que pode ser poupado, desde logo na forma como os cuidados são organizados, passando pela maneira como eles são prestados, obviamente não utilizando medicamentos de eficácia duvidosa, evitando placebos, enfim, há uma série de coisas que podem ser feitas e muito também na área dos exames complementares de diagnóstico, onde claramente em Portugal ainda se exagera um pouco. Agora também repare, há aqui uma circunstância que é um pouco paradoxal. Por um lado, se calhar, há exames complementares de diagnóstico em excesso que são prescritos, mas também, por outro lado, por esse facto, resulta uma enorme pressão em quem pode fazer esses exames e, portanto, há listas de espera enormes para exames complementares de diagnóstico em que aqueles que efetivamente precisam muito deles acabam por ser sacrificados e têm que ir à privada, porque o Estado já se sobrou na sua capacidade de prestar exames e, ao mesmo tempo, em vez de admitir essa sua falência e contratar com terceiros a preços justos, acaba por continuar obcecado na ideia de que quer internalizar tudo e assim, obviamente, nunca vai conseguir fazer as coisas e depois as pessoas vão pagar do seu bolso a preços muito mais elevados junto dos privados. E é isso que, de alguma maneira, tem que ser organizado. Se quer que lhe diga, grande parte deste problema passa também por uma muito melhor organização do sistema e, acima de tudo, por o fazer funcionar redes que estão, enfim, no papel, mas que na realidade, por esta ou por aquela razão, acabam por não funcionar da melhor forma. Para finalizar mesmo, é mesmo uma pequenina provocação, mas é mesmo, eu não posso deixar de aproveitar para lhe perguntar isto para fechar. Na nossa conversa percebemos que há uma continuidade de problemas, há coisas estruturais, há doenças antigas, como há pouco estávamos a falar, mas se há uma continuidade de problemas, a resposta não pode estar numa continuidade de políticas que não existe. O que eu quero dizer é, e o senhor teve responsabilidades também governativas, não deveria haver uma maior continuidade, ou se calhar há e nós nos média não nos apercebemos? Olha, eu não me vou desculpar com a Troika e com o facto de ter estado no governo numa altura em que a nossa principal preocupação era, de alguma forma, ajustar as contas públicas. Mas, na realidade, o nosso percurso, e, enfim, a história o julgará, apesar de tudo, contou muito com a existência do Serviço Nacional de Saúde como um amortecedor social que foi, obviamente, utilizado até o limite das suas capacidades. Agora, a pergunta que me faz é obviamente a pergunta mais importante e muito inteligente. Eu diria que existem duas coisas. Por um lado, há de facto
um conjunto de políticas que têm vindo a ser mantidas e ainda bem que têm sido mantidas, nomeadamente, por mais que nós queiramos, enfim, criticar, e muitas vezes criticamos, e eu tenho sido também muito crítico relativamente a alguns aspectos da governação, a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde vai funcionando e continua a ser o referencial para o qual todos nós temos que olhar e convirá que qualquer mudança que seja feita não o desmantele. Mas, ao mesmo tempo, como eu já disse, em algumas áreas que, de alguma forma, poderiam ter sido melhor planificadas. Eu não estou a falar, obviamente, da pandemia. Eu estou a falar ao nível daquilo que seria a antecipação da falta de recursos humanos, aquilo que teria que ver com o inevitável envelhecimento populacional, aquilo que tem que ver com políticas de utilização de antibióticos, aquilo que tem que ver com uma maior e melhor educação dos profissionais relativamente àquilo que é o seu papel enquanto, enfim, reguladores da própria prestação. Acho que há coisas para as quais nós, em Portugal, de facto acordamos tarde. E há pouco tempo lemos uma entrevista, julgo, de um senhor dinamarquês que dizia que em Portugal é tudo muito mais lento. Eu acho que nós já não temos tempo para continuar a ser lentos. Acho que neste momento há um conjunto de políticas que têm que ser tidas com rapidez. E tudo isto existe também que os vários parceiros sociais, nomeadamente aquilo que tem que ver com as corporações, com os sindicatos, etc., tenham um papel mais relevante e mais ativo na defesa daquilo que é o bem comum e menos na defesa daquilo que são os interesses pequenos de cada corporação. Isto não é uma crítica, é uma realidade. Nós ainda vivemos uma lógica muito clubística a vários níveis e isso, de alguma forma, tem também condicionado muito aquilo que seria o desenvolvimento harmonioso das políticas de saúde. E sobre essa matéria acho que todos devemos fazer uma reflexão muito séria, nomeadamente, por exemplo, num aspecto básico que é o excesso de defesa das competências de cada um. Nós ainda hoje em Portugal, ao contrário do que acontece na maioria dos países, enfim, mais desenvolvidos, ainda temos uma grande dificuldade em aceitar a pluridisciplinaridade e a partilha de capacidades de intervenção, nomeadamente naquilo que tem que ver com a prestação de cuidados diretos, que não tem que continuar a ser tão centro-medicalizada ou enfermeiro-medicalizada como em alguns casos são. É evidente que depois aqui tiramos alguns dividendos, mas objetivamente acho que esta é também uma área onde nós temos que pensar e refletir muito em termos de organização e da divisão do trabalho. Dr. Leal da Costa, muito obrigado pela sua disponibilidade. Juntou-se à reflexão de Céu Mateus neste espaço da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta semana sobre a saúde, com base num documentário que a Fundação Francisco Manuel dos Santos divulgou nos últimos dias sobre a saúde em Portugal. Um programa esta semana com Carlos Vermelho, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Está disponível em podcast nas plataformas digitais habituais, também no site da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um programa com o genérico original de Mário Laginha. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.